Fala, cristão! Já quero convidar você a curtir esse vídeo e a se inscrever nesse canal. Você sabia que o desespero é uma das piores coisas que podem nos acontecer nessa vida? Bom, se nós olharmos para duas figuras apostólicas, Pedro e Judas, nós temos características talvez muito distintas entre essas duas pessoas. E a característica que mais difere um do outro são aquelas características que fazem com que Pedro não se desesperasse e Judas se desesperasse. Bom, vamos recordar um fato bíblico, o fato da traição a Jesus. Nós temos dois apóstolos aqui, Pedro e Judas. Ambos traíram Jesus. Ambos fizeram coisas inaceitáveis, coisas totalmente repreensíveis de se fazer. Nós temos de um lado Judas, que vendeu Jesus por algumas moedas de prata. Judas, que não precisava ter feito isso. Judas, que havia sido alertado várias vezes que ele acabaria traindo Jesus, mas mesmo assim fez aquilo que Jesus o avisou previamente que ele iria fazer. Ele poderia talvez ter tomado alguma atitude perante a Jesus, feito algum clamor a Jesus, mas Judas, ele de fato cometeu esse ato de traição contra Jesus, mesmo diante de tantos avisos. E nós temos de outro lado Pedro, que também foi avisado várias vezes que iria trair Jesus, mas mesmo assim cometeu esse ato. Quando nós nos lembramos daquele episódio em que Jesus diz que Pedro o negaria 3 vezes, Pedro negou veementemente que faria isso. Ele disse: jamais eu vou te negar, Senhor. Mas nós vimos ali que, diante da empregada do sumo sacerdote, Pedro nega Jesus 3 vezes para não sofrer as consequências do seguimento a Jesus. Mas depois dessa traição de cada um deles, de Pedro e de Judas, nós temos uma postura de cada um ali também. Mas são posturas, uma odiável e outra admirável. Nós temos a postura de Judas, que diante da sua traição pensou assim: isso que eu fiz é muito triste, isso que eu fiz é extremamente odiável. E isso é tão odiável, isso é tão repreensível, que nem Deus pode mais consertar esse erro que eu cometi. O que eu fiz não tem conserto, nem Deus é capaz de me perdoar, nem Deus é capaz de arrumar essa bagunça que a minha vida se tornou depois de um ato falho meu. E nós temos de outro lado Pedro, que era um homem, apesar de às vezes cabeça dura, às vezes indeciso, mas que sabia que mesmo depois de ter cometido aquele erro, mesmo depois de ter chorado amargamente, Cristo é grande o suficiente para fazer alguma coisa. Ele sabia que Cristo não deixaria de tomar uma atitude restauradora em sua vida se ele o procurasse. E foi exatamente essa a maior diferença entre os dois. Depois de um ato muito errado, depois de um ato extremamente falho, Judas se desesperou e Pedro teve esperança. Desesperar é perder a esperança. E Pedro não perdeu a esperança. E após isso, Pedro se restituiu. Pedro foi restaurado por Deus. E Judas, como a gente entende, foi condenado ao inferno por ter se suicidado, por não ter confiado em Deus. Mas Pedro, por ter confiado em Deus, mesmo depois de ter cometido um ato horrível, ele foi restaurado pela misericórdia de Deus. Então, não se desespere. Ainda que você tenha cometido um grande erro, ainda que sua vida tenha um grande problema, não se desespere, porque Deus, Jesus, é suficientemente grande para consertar qualquer coisa que tenha acontecido até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.